Glória a Deus, mais uma vez aqui, juntinho de você, para glorificarmos a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Nesse dia maravilhoso, já está aqui quase chegando o horário de ir para a igreja. Dias são felizes para a gente. E é por isso que eu quero deixar logo rapidinho uma palavra aqui para você, porque nada melhor de ter um pouco a palavra. Estava lendo aqui Provérbios 27, né? E um amigo pediu para eu ler, para meditar, e Deus tocou no meu coração no 27, no versículo 3, para transmitir para você. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Louvado e exaltado seja esse Deus. A palavra de Deus que o Senhor me deixou é muito interessante, amigo, irmão, colega de trabalho. No decorrer da minha vida, eu me vi em situações muito constrangedoras. Já vi amigos, colegas se irar comigo de maneira sobrenatural, eu posso dizer assim. Houve pessoas que só em olhar para mim tinha raiva de mim. E como eu fui policial, bombeiro militar, né, um trabalho que a gente pode dizer que nós trabalhamos unidos, mas o mundo nos mostra coisas espetaculares de alguns amigos, pessoas que eu trabalhava, né, em algumas situações da minha vida, eu percebi uma ira tão grande, né, da pessoa, e sem a gente fazer nada com a pessoa. Aí é que entra o mistério de Deus. Me vi situações de até uma pessoa botar arma, né, que eu era militar, botar arma próximo de mim, assim, dizendo, fala alguma coisa para eu atirar. E sem entender, na época eu não era evangélico, fiquei calado e meditando ali naquela hora, porque as orações da minha mãe me alcançavam. E nos finais dos tempos, assim, que eu estava terminando, isso foi no começo, quando eu entrei na polícia e estava servindo. E no final também houve situações similares. Pessoas que eu não fazia mal e ela se irava comigo, com a minha presença, e eu sentia que eles estavam com tanta raiva, né? E a gente se coloca numa situação, mas já hoje, eu evangélico, né? Eu orava pelaquela pessoa e oro ainda hoje. Hoje aposentado há mais de 3 anos, e eu oro para aquelas pessoas que quando chegavam junto de mim, ficavam com raiva de mim, sem eu ter feito nada com elas. Só a minha presença. A gente vê como o inimigo trabalha na vida das pessoas e o sobrenatural. Mas aqui nessa palavra que Deus me deixou para transmitir a você, que é em Provérbios 27, no versículo 3, a pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Quando o insensato ele se ira por nada, e ele pode fazer coisas tão constrangedoras que dolorosas, não só a pessoa que ele está machucando, mas a ele próprio. É por isso que Deus pede para a gente procurar perdoar, procurar o caminho do Senhor e evitar ao máximo se abraçar com a ira. Todos nós temos momento de ira, raiva, mas se afaste dessa situação da tua vida, na minha vida. Eu procuro sempre se afastar e pedir discernimento a Deus. Eu sei que o meu Deus maravilhoso, o qual é meu exemplo, quando ele esteve na terra,
Muitos machucaram ele sem ele sequer fazer nada. Muitos tiveram ódio dele sem sequer vê-lo. E a gente vê que o exemplo maior é o nosso Senhor. Procuremos fazer dele o exemplo para nossas vidas. E eu digo a você, amigo ouvinte, evangélico ou não, se afaste da ira, se afaste do que faz você fazer mal às pessoas, pois Deus nunca fez mal a ninguém. Que Deus te permita entendimento dessa palavra, te permita uma bênção maravilhosa e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.